Ai, cambada do céu. Cara, eu tô meio bobo ainda. Eu tô meio incrédulo. Cara, mas aconteceu. Depois de basicamente 16 anos, quase, né? Sem um disco de John Frusciante como guitarrista do Red Hot, a gente volta a ter isso acontecendo com a Unlimited Love, 12º disco do grupo. Era uma das coisas mais aguardadas musicalmente falando de 2022, não só pra quem era fã, mas todo mundo que minimamente sabia o que significava a sonoridade do Red Hot e como que esses quatro juntos criaram discos extremamente icônicos, como Californication, como By The Way, como Blood Sugar Sex Magic, e todo mundo, acho que é isso, ficava com uma expectativazinha de, será que vai funcionar de novo isso? Será que esse tempo longe fez com que refrescasse a ideia desses caras, assim? Ou será que eles ainda vão estar enferrujados? O casamento não vai ser mais tão equilibrado, tão em uníssono quanto foi antes? Acho que essa que era a maior dúvida, a maior questão. E como o próprio nome desse quadro aqui diz, acho que a primeira impressão que me passa, e eu não quero ser extremamente taxativo, definitivamente, o que já dá pra tirar é que é melhor do que a fase do Josh, é melhor do que os últimos discos, principalmente que The Getaway, mas eu tenho minhas dúvidas se talvez ele até não seja melhor, ou pelo menos ele funcione de uma forma mais concisa do que até o próprio Stadium Arcadium. Eu acho que o Stadium Arcadium talvez seja um disco com mais gordura, com mais excessos, sabe? Um pouco mais perdido em alguns momentos, com músicas que não são tão boas, e ali já começa a ver o declínio criativo do Red Hot, daí a ruptura e a saída, alguns anos depois do John da banda, né? Os highlights de Stadium Arcade, pra mim, são melhores do que desse trabalho. Então, minimamente o que eu posso falar, ele é pau a pau. O que para o fã do Red Hot, seja o mais hardcore ou mais casual, é muito bom, assim. Já dá primeiro um dos elementos pra mim que dá o sucesso, a questão satisfatória que esse disco apresenta, que é não só eu me sinto extremamente familiar em casa, mas quanto tempo que eu não ouço um disco, justamente desde o Stage do Arcade, um disco que me causasse um sentimento de eu estou embarcando numa atmosfera, numa vibe, eu posso, acho que devagar, viajar, sabe, ficar absorto numa obra do Red Hot. Isso pra mim é fundamental, que foi um dos elementos que me fez conectar com essa banda. Então, eu também coloco aqui como um fator fundamental para o funcionamento, o disco do começo ao final, você fala assim, caralho, isso ficou bom. É o fato de que a gente talvez tenha o álbum de todos, do Red Hot inclusive, com mais cara de jam. Assim como essa coisa da atmosfera, isso fez falta nos últimos álbuns e ficou talvez em escanteio na face do Josh, principalmente do porquê é uma coisa que muita gente, assim como eu, defendia que ele não tinha a química necessária para poder fazer o Chad, o Flea, o Anthony tirarem o melhor de si, sacou? Aquela coisa que eu tô falando desde o começo do casamento. Você via ali o cara se esforçando pra caceta, o cara era um cara simpático, o cara teve seus highlights sim nessa fase dele, a banda tentava abraçar ele, mas ainda assim ele parecia uma coisa à parte, sabe? E aí voltando pra cá, com essa coisa de Jen, ele me soa um álbum muito mais maleável, ele é um disco onde você sente eles com uma energia, uma gana, uma vitalidade, uma ideia de querer desconstruir, de querer explorar, de se testar, quase como se estivesse confrontando uns aos outros ali ao mesmo tempo, assim, que é foda, como há muito tempo eu não via no Red Hot. E eu digo muito tempo, talvez até coisas antes do Stadium Arcade, talvez até antes do primeiro retorno do John pra banda, que foi ali no Californication. Eu sinto nesse disco essa coisa não só de eu me sentir familiar em casa, mas uma espécie de uma grande repaginada da carreira do Red Hot, da fase do Dave Navarro com o Hot Minute, da fase do Hillel, por mais que o John tenha sido um baita discípulo e super devoto dele, e o Hillel sempre tivesse no coração de Anthony, de Flea e tal, por ser um membro fundador do grupo ali, mas é uma coisa que estava muito distante para os fãs novos de Red Hot. E de algumas formas aqui nesse disco, eles conseguem rememorar isso, mas de um jeito que acho que reembaralha. Eu acho que as peças desse tabuleiro chamado Red Hot Chili Peppers, tá? E aí quando eu digo essa coisa de, nossa, eles vão repaginando, eles vão quase recontando momentos da história do Red Hot, principalmente o John
fazendo uma espécie de um acerto de conta com os momentos que ele não estava no Red Hot, porque na primeira vez que ele voltou para a banda, ele acho que era muito mais amargo com o momento que ele não estava antes, que foi com a fase do Dave Navarro, mas aqui ele não só tenta emular, junto com os outros membros, instantes desse disco, mas ele tenta emular com a cara dele. É muito maneiro isso. E ele tenta fazer isso a mesma coisa com elementos do Josh. Então a gente consegue ver aqui, dentro desses aspectos que do nada a música vira uma jam e parece que a gente tá vendo eles quase ensaiando, né? É muito maneiro essa ideia, mas você vê eles voltando aquelas coisas lá dos primórdios, de um funk a lá, Parliamente, com o cara mesmo, de quase ali com a mão do George Clinton, nessa coisa de fazer um funk meio prog, ou que seria o mais próximo de um prog rock que o Red Hot faria, né? Mas com aquela cara mais alucinógena, meio chapante, punk, quase, que é daqueles discos dos anos 80, dos anos 90, e muito por elementos que são vindos, ou pelo menos vem com mais força da fase do Josh, os floreios de piano, de metais, né? Principalmente depois que o Flea começa a estudar música, né? E dá um toque meio quase jazzísticos, juntando com outra coisa que também que eu acho que estava faltando aqui, que era aquela ideia do Red Hot como aquela banda mais radical, mais visceral, quase suja, né? Daquele rock dos anos 90, alternativozão, que fez talvez o Red Hot ser, mesmo que hoje em dia é muito pop, mas o maior exemplar de uma banda alternativa que chegou no mainstream absoluto. Indo nos discos, propriamente dito, talvez seja o disco mais pesado do Red Hot desde o One Hot Minute. Talvez seja o disco com mais elementos rock dos anos 70, dos anos 60. O These Other Ways tem momentos ali que parece uma mistura de Stooges com, sei lá, The Who. E muito dessa vibe de caminhar para esse rock old school e com pegada e com uma coisa mais fritação e tudo. A gente vê muito porque o John é dessa escola, Jimi Hendrixiana pra caceta, que você vê ele rasgando pra caralho nas notas, se destrinchando. Mesmo assim, o cara tá on fire, o cara tá amalucado. A gente vê também outros momentos pesados em Californication, mas de jeito mais áridos, mais ruidosos, né? O final de Around the World, Parallel Universe, me remete muito a alguns instantes aqui desse disco. Acho que uma faixa boa e que me surpreendeu positivamente, assim, pra caralho, foi a segunda, a Here Ever After. É o Red Hot trazendo aquela vibe meio Dave Navarro ali, James Addiction, uma coisa quase pedregosa na sua sonoridade, principalmente o baixo do Flea ali, a bateria do Chad. E de certa forma ainda eles conseguem ter esses lados melódicos mais amaciados ali, que eles são muito bons em fazer essas conexões também. E até citando por esses lados, a gente tem muito aqui também da coisa mais psicodélica, etérea do By the Way. A gente tem a coisa mais serena e mais direta ao ponto, né, do Stage Arcadium, e a melancolia que trazia nesses dois álbuns ali. E no geral, esse disco parece um presentaço, de verdade, assim, para o fã do Red Hot. Você vê os caras tocando como há anos você não via eles tocando. E várias dessas músicas aqui, eu quero me escaralhar ao vivo, porque eu sei que vai ser muito mais intenso. Eu sei que vai ser muito mais pulsante. Eu sei que vai ser muito mais quicação. Porque é isso que, principalmente quando estão os quatro juntos, eles fazem isso. Eu acho que uma coisa antes de eu encerrar aqui também, que eu quero comentar, é o como que, cara, esse disco aqui, eles estão menos preocupados em fazer big hits, sabe, em fazer músicas para a galera. Inclusive o Red Hot, ele sempre foi uma banda. De novo, essa coisa da construção da atmosfera é muito importante, porque os lado B do Red Hot, eles são tão importantes. A composição do disco no geral é mais importante do que só fazer uma música foda. Tem muita banda que é isso, faz uma música que é muito maneira, mas no geral, o resto das outras músicas é uma outra que é interessante. São músicas que parece que estão ali preenchendo cota. E quando não, várias músicas que não são os singles do Red Hot, elas são músicas que são muito mais absurdas, são muito músicas que mexem com seus brios. Você se escaralha de ficar puto até do porquê que eles não tocam tanto ao vivo. E, de novo, com a volta do Frusciante, eu espero ver muito dessas músicas, não só antigas, mas quanto desse disco aqui ao vivo. É isso, eles fazem um disco que, com essa cara de jam muito grande, e músicas que não são mais pesadas, mas músicas que elas são um pouco fugindo da caixinha padrão do que você espera do Red Hot. Cara, é isso. Os singles são desnecessários.
Eles já têm discos e discos de singles, tá? Então não precisam mais apresentar isso. Eles querem simplesmente construir as músicas mais legais e se divertir o máximo disso no processo, e nisso o próprio ouvinte, sacou? E o ouvinte ter a sensação de que, tipo, caralho, o Red Hot está se ousando, o Red Hot está ali, chegando ali na beirada, no limiar do que é o seu som ali, e isso está pirando o meu cabeção para a caceta. Então, falei pra caralho, mas são minhas primeiras impressões muito positivas mesmo de Unlimited Love. Valeu muito a pena esses 16 anos de espera aí, e eu espero que, pelo até que eles falaram recentemente, né, que já tinham feito umas 100 músicas, 100 ideias, né? 50 pelo menos eram mais próximas de música e tal. Não demore 5, 6 anos pra lançar outro disco, que demore 2, 3 aí, pra poder a gente nos próximos anos aproveitar o máximo possível de novas canções do Red Hot. É só o que eu espero de coração, e como eu me sinto feliz, como me sinto realizado, aconchegado de ter Anthony, Chad, Flea e John de novo construindo música, e a partir de agora, né, a pandemia um pouco mais amenizada, se apresentando ao redor do mundo. Espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo também, dá os seus pitaquinhos aí do que você achou, vamos trocar essa ideia, o que você acha da fase do Josh, se você acha que tá no nível ali do Stage Arcade, ou talvez até melhor também, ou de outros discos do Red Hot, sacou? Eu quero saber de vocês, vamos trocar essa ideia. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. Sempre lembrando, gente, a meta é chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano. É muito importante isso, então compartilha com o máximo de pessoas, o máximo de grupo que vocês puderem, e me segue nas redes sociais, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui.